A origem da Páscoa. Quando você ouve a palavra Páscoa, o que vem na sua cabeça? Chocolate? Coelho? Ovos? Neste período do ano, os mercados enchem seus corredores de ovos de chocolate das mais diversas marcas e valores. As praças são enfeitadas com coelhos por todos os lados. Nas escolas, as crianças desenham coelhos, pintam seus rostos, fazem canções para um coelho e ganham ovos de chocolate. Até mesmo em algumas instituições religiosas é incentivada a caça aos ovos de Páscoa. Todos esses ritos desviando a atenção das pessoas do verdadeiro significado da Páscoa. A palavra Páscoa vem do grego Pascha, que é uma transliteração do hebraico Pesach, que significa passagem. Diferente do que alguns de nós pensamos, a Pesach, ou Páscoa, não se originou nos tempos de Yahusha, Jesus. A Pesach é bem mais antiga do que pensamos, tendo sido realizada aproximadamente há 1400 anos antes do nascimento de Yahusha, Jesus. Para podermos entender onde tudo começou, precisaremos de um livro que provavelmente você tem em sua casa: as Sagradas Escrituras. Essas informações estão presentes no livro de Êxodo. Devido a José ser o governador do Egito, sua família mudou-se para lá, e o povo hebreu se tornou mais numeroso que os próprios egípcios. Depois de alguns anos após a morte de José, um novo rei se levantou no Egito, e viu que o povo hebreu era uma ameaça, e por serem maiores em números, poderiam facilmente derrubar o império do Egito, se juntando com outras nações. Como estratégia, ele tornou o povo hebreu escravo, os fazendo trabalhar com todo tipo de trabalho pesado, para que não tivessem tempo nem forças de se voltarem contra o Egito. Nesse tempo, o faraó mandou que matasse todos os meninos recém-nascidos dos hebreus, ordenando que os jogassem no rio Nilo, para que morressem afogados. É neste período que se passa a história de Moisés, que foi achado dentro de uma cesta boiando no Nilo, foi adotado pela filha do faraó, cresceu, viu a opressão que o seu povo sofria, morrendo de trabalhar, sendo espancado pelos mestres de escravos, matou um homem e fugiu. Casou-se e recebeu o chamado do Criador, que o mandou voltar para o Egito e libertar o seu povo. Moisés tentou por muitas vezes pedir ao faraó que libertasse o seu povo, mas o faraó sempre recusava e aumentava ainda mais a tortura sobre o povo, com trabalhos pesados, espancamentos e chicotadas. Moisés, com muita tristeza, perguntou ao Criador: Yah, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Criador disse a Moisés: Agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do país. Eu sou Yahweh. Apareci para Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos hebreus, a que os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos hebreus: eu sou Yahweh. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os livrarei da escravidão
eu resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei o meu povo, e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou Yahweh, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e darei a vocês como propriedade. Eu sou Yahweh. Motivado pelas palavras do Criador, Moisés foi novamente até o faraó, onde demonstrou o poder que o Criador havia lhe dado, transformando seu cajado em uma serpente. O faraó não se impressionou, pois os seus magos podiam fazer o mesmo através das ciências ocultas. Moisés pediu que o faraó libertasse o seu povo, mas o faraó não aceitou. Então, o Criador mandou que pragas caíssem sobre o Egito para que o faraó reconhecesse o seu poder e libertasse o seu povo. Ele transformou o Nilo em sangue. Infestou o Egito de rãs, piolhos, moscas. Matou todos os rebanhos do Egito. Fez brotar feridas purulentas nos corpos dos egípcios. Fez chover granizo para que destruísse todas as plantações do Egito. Enviou gafanhotos para que devorassem o pouco que havia sobrado nas plantações. E fez com que a luz do sol deixasse de brilhar no Egito por 3 dias. Mesmo diante de todas essas pragas e desgraças caídas sobre a terra do Egito, o faraó não quis libertar o povo hebreu. Então o Criador disse a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Moisés então disse ao faraó: assim diz Yahweh, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou animal. Então vocês saberão que Yahweh faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o seu povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O faraó não deu ouvidos às palavras de Moisés, mas naquele dia seria realizada a primeira Pesach da história, a passagem do Criador sobre o Egito. Yahweh disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Pesach de Yahweh. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou Yahweh.
O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que todos vocês e seus descendentes celebrarão como a festa a Yahweh. Celebrem como um decreto perpétuo. Durante 7 dias, comerão pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa todo o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia, e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em suas casas. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A Pêssach simbolizava a passagem do Criador sobre o Egito. Ela é, na verdade, uma festa de libertação. No 14º dia do primeiro mês é comemorado a Pêssach de Yahweh. Neste dia, um cordeiro deveria ser morto e comido como símbolo da aliança que o Criador fez com o povo, e seu sangue passado nas laterais da porta, para que a morte não os alcançasse. Junto com o cordeiro, deveria ser comido ervas amargas, para que o povo se lembre do sofrimento no Egito, e o pão sem fermento como o único alimento que eles levaram e comeram no deserto. Porém, a data em que comemoramos a Pêssach entra em contradição com a data presente nas Escrituras. Celebramos a Páscoa ou Pêssach no 4º mês do ano. Isso acontece porque nossa sociedade atual foi influenciada por Roma, através da instituição católica. Usamos o calendário gregoriano, que foi imposto pelo Papa Gregório XIII. Por este motivo, a data está fora de ordem, porque estamos vivendo de acordo com a contagem dos anos em Roma. Mas assim como os romanos, o povo hebreu também tinha o seu próprio calendário, e este foi instruído pelo próprio Criador. Nele, a Pêssach era comemorada no primeiro mês do ano, que é chamado de Nissan. Aqui está uma representação dos meses em comparação com o calendário gregoriano. Futuramente, farei um vídeo explicando sobre o verdadeiro calendário. Quando o Criador passou pelo Egito, levou com ele todos os primogênitos, e o faraó finalmente permitiu que o povo hebreu fosse embora. O povo se libertou da escravidão do Egito, mas nunca deixou de ser escravo do pecado, que o condena à morte. Essas são as festas fixas de Yahweh, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Pêssach de Yahweh, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês, começa a festa de Yahweh, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem-se a Yahweh ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Quando os seus filhos perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: este é o sacrifício da Pêssach de Yahweh, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo se curvou em adoração. Pêssach, a festa da libertação.